Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos de Sistemas Embarcados. Na sequência de aulas sobre a ESP32, nós já falamos sobre o Wi-Fi, sobre a conectividade de internet, e na aula de hoje nós vamos trabalhar com o protocolo MQTT. Então, vamos lá. Bom, o protocolo MQTT ele é um protocolo leve, né? Ele funciona sobre a rede TCP/IP e ele foi projetado especificamente, né, com foco em baixo consumo tanto de rede quanto de complexidade de implementação para hardwares, vamos dizer assim, mais simples, né? Ele foi desenvolvido no final da década de 90 pela IBM junto com a Aerotech e poucos anos depois, em 2010, a IBM abriu a licença, né, e ele foi padronizado pela OASIS, que é a organização pelo avanço de informações estruturadas, né, padrões nessa área. Tá? Em 2014 ele foi definido como padrão, e ele é um protocolo que vem evoluindo, né, ao longo dos anos. Em 2019, por exemplo, no ano passado, ele já foi atualizado para a sua versão 5, né, MQTT 5. Bom, na definição desse protocolo, que é chamado o MQ Telemetry Transport, né, esse é o acrônimo ali, o protocolo ele é um protocolo de mensagens, né, de transporte de mensagens cliente-servidor, entre cliente e servidor, do tipo publica e inscreve-se, ou publish subscribe, como está colocado aqui. Tá? Então, como eu falei, é um protocolo leve, aberto, simples, desenvolvido para ser de fácil implementação, e ele é ideal, né, por essas características para ambientes tanto com restrição de processamento quanto com restrição de tráfego de rede, né? E por isso ganhou tanto mercado, vamos dizer assim, ou tanto espaço dentro da internet das coisas, do contexto de IoT. A ideia do protocolo ser publicar, escrever-se ou publish subscribe, né, ele vem como uma alternativa ao modelo cliente-servidor tradicional, em que o cliente ele precisa saber o endereço específico do servidor para trocar mensagens, e normalmente estabelece uma conexão ponto a ponto. Né? Então, o cliente comunicando especificamente com um servidor e vice-versa. Nesse modelo de publisher-subscriber, o que acontece? Nós temos a presença de um broker, que é um intermediário, e ele faz essa lógica de conectar os elementos que publicam na rede, ou seja, os dispositivos que vão fazer publicação de mensagens, àqueles que estão interessados, né, em assuntos específicos, nós chamamos de subscribers, ou alguém que se inscreve, né, como se fosse um canal, tá? Um canal de feed de RSS ou um canal, por exemplo, de YouTube, onde você se inscreve em um tema ou um canal específico. Então o broker ele faz esse papel de receber todas as mensagens publicadas e direcionar, né, no modo push, vamos dizer assim, direto para quem tem interesse a essas mensagens. Isso traz três características interessantes. O primeiro é o desacoplamento espacial, onde tanto quem publica quanto quem se inscreve, né, não precisa ter informações um do outro, basta você ter interesse em algum tipo de informação e se conectar a essa rede, né, você já recebe, né, tanto faz quem está publicando aquela informação, você só tem interesse em receber e vai recebê-la. Além disso, o desacoplamento de tempo, né, onde quem publica e quem se inscreve também pode operar ao mesmo tempo, enviar mensagens em momentos diferentes, então você não tem necessidade dos dois estarem presentes na rede e se conectarem ao mesmo tempo, né? O broker faz esse papel de intermediário. E o desacoplamento de sincronia, onde as operações, né, além de serem assíncronas, como nós falamos, elas podem também acontecer simultaneamente. Então, por exemplo, você pode publicar em vários canais, e um subscriber, alguém que se inscreve, ele pode se inscrever em diversos canais e estar recebendo informações, tanto publicando quanto recebendo ao mesmo tempo de vários locais diferentes, né, de várias fontes diferentes. E essa característica ela traz a possibilidade de alta escalabilidade desse modelo. Então, o broker ele pode ser instanciado N vezes, por exemplo, em servidores na nuvem, e paralelizar essa troca de mensagens entre vários publishers, vários subscribers. Então é um modelo interessante e muito utilizado, né, por essas características em ambientes de IoT. A arquitetura geral, né, resumindo em termos de diagrama, nós temos como elemento central esse broker, né,
um ou mais brokers, mas esse é o elemento central. E aí depois nós temos, por exemplo, os dispositivos do tipo publisher, né, que vão publicar mensagens. Por exemplo, aqui nós temos um sensor de umidade, outro sensor de umidade e um sensor de temperatura que tem essas informações para serem publicadas. E do outro lado aqui nós podemos ter tipos de clientes. Então, cliente 1, 2, 3 se inscrevendo em alguns canais. Então, enquanto os dispositivos publishers, né, quem publica, eles vão publicar em canais específicos, por exemplo, esse aqui está publicando no canal da umidade, né, o 1 e o 2, e o terceiro está publicando num canal de temperatura. Do outro lado, os clientes eles se inscrevem, né, no canal de interesse deles. Então, por exemplo, aqui os dois primeiros estão interessados em temperatura e o terceiro em umidade, né? Então, assim que esses publishers tiverem mensagens, conteúdo, né, de umidade, temperatura, por exemplo, os respectivos clientes interessados nessas informações vão recebê-las. Então, os dois primeiros receberam temperatura, né, do dispositivo 3, aqui é o único que fornece temperatura, enquanto que o subscriber 3, ele recebeu umidade, e ele recebe umidade, né, tanto do 1 quanto do 2. E existe a possibilidade de você ter um dispositivo híbrido, onde, por exemplo, ele é tanto publisher quanto subscriber, né? Então, o mesmo dispositivo ele pode publicar mensagens e se inscrever em canais. Aqui ele se inscreveu na umidade, está publicando a temperatura, que é um dado que ele tem, e assim que tiver disponível algum dado de umidade, ele também vai receber. Então, ele faz parte dessa rede, né? Então, assim nós podemos ter milhares ou até milhões de dispositivos conectados dentro dessa rede. Um outro aspecto do protocolo MQTT é o Quality of Service, o QoS, né? Que nesse protocolo ele é implementado em 3 níveis, o QoS 0, 1 ou 2. No 0, você envia uma mensagem e ela pode ser recebida, a entrega dela é feita no máximo uma vez. Então aqui é muito aquela ideia de que você tem um fluxo grande de sensores, por exemplo, publicando mensagens periodicamente, e caso algumas dessas mensagens sejam perdidas, tá, você continua trabalhando, né, ignora aquela perda de mensagens e pega e passa a considerar só a próxima mensagem. Então muito parecido com o protocolo UDP, quando você está fazendo, por exemplo, streaming de vídeo, onde um frame, né, um quadro do vídeo, ele foi perdido, mas o seu vídeo continua tocando, né, ele pula aquele quadro e segue em frente. Então aqui, quando você coloca o QoS 0 no MQTT, significa que você não está importando se uma mensagem é perdida no meio do caminho, você está se importando, na verdade, que o fluxo de mensagens continue sem parar. Já no QoS 1, você garante a entrega da mensagem pelo menos uma vez. Então você envia e o seu dispositivo ele fica aguardando uma mensagem de confirmação de recebimento. Caso ele não receba essa mensagem, ele envia novamente, né? Às vezes, por um atraso no recebimento do acknowledge, ou seja, da resposta, pode ser que ele já enviou mais de uma vez, né? E o seu receptor ele vai receber a mensagem de maneira repetida. Então, aqui você garante que a mensagem realmente vai ser entregue, mesmo que ela seja duplicada, tá? Já no QoS 2, exige um pouco mais de troca de mensagem, handshake de ida e volta, né? Mas você consegue garantir que aquela mensagem só foi entregue exatamente uma vez. Então, dependendo do tipo de aplicação, do nível de confiança que você quer na sua rede, você vai escolher um desses 3 níveis de entrega. Além disso, existem alguns tipos de mensagem dentro do contexto do MQTT, por exemplo, mensagem de connect e disconnect. Então, quando você conecta e desconecta de um broker, né? Então você entra na rede, participa, se cadastra na rede, você pode se desconectar, se descadastrar da rede. E o outro tipo de mensagem é uma mensagem justamente de publicação, né? Então, publish é sempre que alguma informação está sendo trafegada na rede com conteúdo, né, com payload, como a gente chama. Então, o publisher vai usar a mensagem do tipo publish para mandar algum conteúdo para o broker, e o broker, por sua vez, vai publicar para os seus subscribers, ou seja, quem está inscrito em determinados canais. Além disso, existe a possibilidade de retenção de mensagens. Então, no modo original, se você não tem ninguém ouvindo no canal e não tem configuração de retenção, todas as publicações de canais elas vão ser descartadas pelo broker. Elas só começam a ter validade quando você tem alguém na escuta.
né? Então, se você não ligar o modo de retenção e começar a publicar para um broker e não tiver ninguém escutando, essas mensagens vão ser simplesmente ignoradas e apagadas. A partir do momento que você tem alguém escutando, ele vai começar a receber essas mensagens. Mas existe a opção de ligar um modo de retenção aonde uma mensagem, né, o broker ele guarda sempre, né, uma fila com uma posição da última mensagem válida naquele canal. Então, assim que alguém se inscreve no canal, vai receber especificamente aquela última mensagem válida. Tá? Então, é uma forma de você garantir, por exemplo, as comunicações assíncronas, onde um dispositivo ele pode estar em modo sleep, em economia de energia, quando ele liga, ele vai receber a última mensagem daquele canal. Então, é um modo de retenção. E quando a gente fala de se inscrever, né, canais e assim por diante, tudo isso é criado a partir da entidade que a gente chama de tópicos dentro do MQTT. Então, os tópicos, na verdade, descrevem esses canais de comunicação, né? Todas as mensagens publicadas são registradas em um tópico. Esse tópico ele é caracterizado por uma string, basicamente ele é, né, uma string de caracteres. E os tópicos eles são organizados em níveis, que são separados por barras. Então, exemplos de tópicos. Eu tenho um tópico chamado casa, né, na estrutura. Dentro da casa eu tenho o tópico cozinha e depois um outro subtópico temperatura. Então esse é um canal, né, de comunicação que é o casa barra cozinha barra temperatura. Da mesma forma posso ter casa, cozinha, umidade, que é um outro dado, né? Então posso ter um publisher publicando nesses dois canais ou mais de um publisher, né? Aqui, por exemplo, um canal que é um ID de um dispositivo publicando o seu estado. Ou, por exemplo, na questão de gerência aqui de trânsito, né, de tráfego dentro da cidade, você pode ter o nome de uma cidade, veículo, o número, né, a identificação do veículo e a posição, por exemplo, geográfica, se você quiser monitorar o trânsito de uma cidade. Então, alguns exemplos de canais. Esses tópicos, né, quando você está publicando no canal, você tem que dizer exatamente o tópico por extenso, ou seja, todo o caminho daquele canal, daquele tópico. Mas quando você vai se inscrever no seu canal, você tem algumas outras opções. Você pode se inscrever no tópico por extenso, então você só vai receber mensagens específicas daquele tópico, mas você pode usar alguns caracteres-chave, né, wildcards, como o mais, o hash e o cifrão, para fazer alguns tipos de inscrições em tópicos ou mais de um tópico por vez. Então, por exemplo, eu posso ter o tópico casa, térreo, cozinha, temperatura, né? Casa, térreo e cozinha, umidade, então são dois dados relacionados à cozinha, né? São dois subtópicos do tópico cozinha. Aqui no térreo ainda nós temos a sala, a umidade e a temperatura, e também temos um outro andar nessa mesma casa, por exemplo, com um quarto, né? Um quarto 1 e um quarto 2, por exemplo. Então, todos esses tópicos na nossa estrutura. E aí, dando o exemplo dos wildcards, se nós fizermos, por exemplo, uma inscrição, né, no canal casa barra térreo mais temperatura, esse mais significa todos nesse nível. Então, basicamente, o que eu vou estar fazendo eu estou me inscrevendo no térreo cozinha, temperatura, né, o mais, e térreo sala, temperatura. Então, qualquer coisa aqui nesse terceiro nível de tópico, cujo quarto seja umidade. Então, eu vou estar fazendo um subscribe para a temperatura de dois ambientes, especificamente. Ou, por exemplo, eu posso usar a hash. Então, casa, andar 1, a hash, né? E aí ele vai me dar esses três canais. Então, a hash, na verdade, você usa ela como último elemento do seu tópico e daí para frente, todos os subtópicos e os tópicos nesse nível você vai receber, tá? O cifrão é um caractere especial que é utilizado normalmente para debug, para mensagens internas do broker, tá? Então a gente não costuma utilizar. Mas esses dois aqui permitem que você se inscreva em mais de um tópico. Para a realização, né, então, dessa conexão, não basta só nós escrevermos o software do nosso microcontrolador ou do nosso dispositivo cliente, servidor, usando o protocolo MQTT, mas nós temos que ter, de fato, o broker, né? E aí, brokers, existem vários códigos de broker open source, vários serviços open source e comerciais. Aqui eu só coloquei a listagem de alguns, né, dos mais conhecidos. Então, por exemplo, o Mosquito, da Fundação Eclipse, né, a licença Eclipse. Também o HiveMQ, que tem tanto a versão open source como o Minitito, quanto a versão comercial, a licença dele é Apache.
ou proprietário, no caso da comercial. O VernMQ, que é um broker bem recente, relativamente recente, super eficiente. Open source também, licença Apache 2. O RabbitMQ, que ele começou como um broker para outros protocolos de comunicação, né, de licenças distribuídas, e ele suporta também o MQ. Então aqui algumas versões open source, né, de brokers que são muito utilizados no mundo IoT, e aqui abaixo também algumas versões código fechado, né, comerciais, que são utilizados pelos grandes provedores de cloud, né, de infraestrutura na nuvem. Então tanto a AWS, a Google quanto a Microsoft utilizam, né, e suportam o protocolo MQTT nativamente nas suas plataformas de nuvem. Nesse link aqui, na comparação das implementações, vocês podem ter uma visualização um pouco maior, né? Aqui tem uma lista de brokers MQTT, as suas respectivas licenças, copyright, né? Quem é o desenvolvedor, tá? País, data, última versão. Então aqui tem uma comparação grande, uma lista grande de tipos, né, de provedores aí de MQTT, de brokers. Tá? Muitos deles têm dockerização, então vocês podem baixar direto no Docker Hub se quiserem instalar localmente uma versão de um broker para teste. Tá? Aqui a lista de protocolos suportados, né, até a versão 5.0 do MQTT. Então aqui quem suporta quais versões, nível de QoS, quantos deles, né, implementam todos os níveis de QoS e assim por diante. Então detalhes importantes e interessantes, quem quiser conhecer mais o universo desses brokers. Tá? Aqui voltando, né, já passando em alguns sites importantes, nós temos o mqtt.org, então é o standard, né, o padrão aqui do chamado standard, né, de IoT Messaging, é um protocolo muito utilizado, existem outros, tá, mas esse é um mais empregado. E aqui no Getting Started do mqtt.org existem vários tutoriais interessantes. Quem quiser se aprofundar no conhecimento, nos detalhes, nas boas práticas do protocolo, aqui em MQTT Essentials, né, ele vai direcionar na parceria que eles têm com HiveMQ, que é aquele broker open source, né, e tem a versão comercial, mas aqui tem livros, tá, vários capítulos interessantes, por exemplo, como que, né, o básico sobre Publish, Subscribe, tópicos, né, melhores práticas de tópicos e assim por diante. Então, várias funcionalidades, vários detalhes, vários tutoriais bem tranquilos de ler, né, bem interessantes, bem estruturados. Tá? Então, esse é o universo, né, brevemente, do MQTT. Dentro da ESP, como eu falei, nós vamos trabalhar com uma biblioteca específica que é a ESP MQTT. Então, o universo da ESP, como a maioria dos frameworks para IoT, suporta esse e além de outros protocolos. Tá? Então, aqui no ESP MQTT, nós temos a descrição de tudo que ele suporta, né? Tanto as versões, por exemplo, do MQTT sobre TCP, com SSL ou não, né? Utilizando criptografia. Tá? Suporta também MQTT por WebSocket ou WebSocket Secure, também com criptografia, então tem essas possibilidades. Além dos níveis de QoS que são implementados aqui, no caso da ESP32, o nível 0, 1 e 2 também. Então aqui são as funções, as bibliotecas que são utilizadas em todos esses casos, os eventos, e aí nós vamos ver na prática. Antes de entrar nessa parte, né, do exemplo, ou seja, começar a fazer código de MQTT, eu só queria cobrir um último tópico importante, que é a questão de comparação de desempenho. Né? Não só essa questão da arquitetura, né, que diferencia o cliente-servidor do HTTP para o MQTT, mas existem outras características importantes no MQTT que o tornam tão atrativo, vamos dizer assim, para esse mercado de IoT. Então, se nós olhamos aqui alguns sites, por exemplo, um white paper aqui da Google, né, da Google Cloud, nós vamos ver uma comparação, né, entre protocolos HTTP e MQTT, onde eles criam um setup de testes, né, mostrando o desempenho do protocolo. E aqui nos resultados, né, nós podemos ver comparação, por exemplo, do tempo de resposta do MQTT versus HTTP. Então, aqui para 1, 10 ou 100 mensagens, nós temos o tempo médio aqui, ó, response time para uma conexão, né? Então você vê que no MQTT 200, 202, 191, aqui no HTTP já é maior, né? Quase 300. Response time
para cada um dos campos que você conecta, né, bem menor no MQTT. Então esse é um aspecto, né, de desempenho melhor do MQTT. O tamanho do pacote, né? Geralmente, se você fizer só uma conexão, aqui tem uma comparação que é o inverso, né? Então, o importante dizer é o seguinte, que o MQTT, quando ele estabelece uma conexão, essa conexão ela é permanente, ela fica aberta. Tá? Em HTTP, normalmente nós abrimos uma conexão, trafegamos a mensagem e a conexão se fecha. Então, cada vez que você vai se comunicar com o servidor, entre cliente e servidor, você abre e manda um cabeçalho, envia um cabeçalho grande de negociação daquela comunicação. No MQTT, essa negociação ela ocorre só na primeira vez, depois o canal fica aberto. Então vejam que a negociação inicial de estabelecimento de conexão do MQTT, ela é mais custosa, né? Aqui representado por esse número aí de 5.500, tamanho do pacote, né? E enquanto no HTTP 2.200, ou seja, praticamente metade, né? Só que o payload, as mensagens no MQTT, a partir daí são muito menores. Então, se você mandar só uma mensagem, no final, a soma de tudo, o HTTP ainda ganha, ainda é mais rápido. Mas, para um envio de mensagens de maneira contínua, como é o caso muitas vezes nas aplicações de IoT, o MQTT ele se torna muito mais eficiente. Tá? Então, mostrando aqui algumas comparações. Um outro site que faz uma comparação interessante, esse link aqui, vou deixar para vocês, e aqui ele mostra, por exemplo, quando você manda 1000 mensagens utilizando o protocolo, né, a comparação. Aqui ele está comparando o MQTTS com HTTPS, né? Então, para 1000 mensagens, vejam, foram enviados por MQTT 283 mil bytes, né? Enquanto em HTTP foram 15 milhões de bytes. Então, é muito maior, né, o payload aqui, muito mais de conexão. Aqui o número de pacotes que trafegaram, né, em cada um dos protocolos. Aqui ele só faz uma comparação, né, para mostrar que se você fizer só uma conexão HTTPS, mandando um post com 1000 mensagens enfileiradas, ele seria mais eficiente. Tá? Mas normalmente o cenário que nós temos interessados é esse primeiro, né, aonde, de fato, aqui, ó, MQTTS, né, 20 vezes mais rápido e 50 vezes menos tráfego de rede passando. Né? Então, essa é uma diferença bem brusca, vamos dizer assim. E só para dar uma ideia, né, de pesquisa dentro da universidade, eu mostro aqui para vocês esse trabalho de um aluno, né, colega de vocês, Rafael Dias, faz alguns anos que ele defendeu o TCC, e ele trabalhou junto com o pessoal da USP, que está montando, né, um processo de cidades inteligentes, que é o Intercity. Então ele faz uma proposta aqui de arquitetura para controle de atuadores em cidades inteligentes, a aplicação nessa plataforma do Intercity. E nesse caso ele justamente integra o protocolo MQTT no framework do Intercity. Então, só para mostrar para vocês aqui uma comparação, né? Vocês podem pegar esse TCC na biblioteca, na BCE, só para mostrar uma comparação de resultados. Aqui em testes resultados, nós temos na página 25. Então aqui ele define, né, o meio de teste. Tá? Aqui ele utiliza como plataforma dos clientes, ele está rodando na AWS, e o atuador, o dispositivo que está se comunicando na rede é uma Raspberry Pi modelo 0, né, W, que vem com Wi-Fi, então um dispositivo mais simples, tá? Mais complexo, né, vamos dizer assim, que a ESP que nós estamos usando. Aqui a arquitetura, onde temos a plataforma do Intercity, o controlador do atuador e aqui o dispositivo em si, que vai trafegar as informações MQTT. Então o que ele faz? Ele começa fazendo uma comparação aqui de velocidade, né, de tempo de resposta ali do comando da plataforma, usando o webhook em HTTP e uma versão otimizada V2 com MQTT, tá? Com comparações aqui próximas da V2 com MQTT, só que aí ele começa a comparar algumas questões mais específicas, então depois vocês podem ler, né, aqui o tempo de milissegundos da entrega dos comandos após as conexões iniciais. Então vejam que o MQTT é muitas vezes mais rápido, né? Aqui está em torno de 20 milissegundos, aqui está em 45 e assim por diante. Tá? Uma outra questão que ele mostra
é o tempo médio aqui total, né, da requisição até o recebimento do comando. Então, no webhook aqui, no HTTP, nas duas versões, ele demora 66, 68 o tempo total para fazer o tráfego, né? E no MQTT você tem aqui 32, ou seja, praticamente metade do tempo, né, do ciclo de cada um do comando. Em termos de uso de dados, mais uma vez apontando aquela questão de que a conexão inicial do HTTP ela é menor, né, do que a do MQTT, mas a partir daí o MQTT agora o payload dele é menor, o header de cada mensagem e as requisições adicionais todas elas são menores. Então, nesse caso, sempre você vai ter um ganho entre os dois protocolos, tá? Em favor do MQTT, tá? Ou seja, se você mandar só uma mensagem, o HTTP ganha. Mas se você começa a ter isso recorrente, o MQTT rapidamente tem mais eficiência. Então aqui, ó, o total de uso de dados foi aproximadamente 66,7% menor nessa versão com MQTT. E aqui, quando ele mandou 100 requisições, né, por exemplo, o tráfego total de dados em bytes, o HTTP utilizou 152 mil bytes, enquanto o MQTT 49.900, então um terço praticamente. Então, só para mostrar aqui uma comparação mais acadêmica, né, para vocês entenderem o porquê o MQTT é tão utilizado, tá, hoje no mercado. Então, uma comparação aí de desempenho dos protocolos. Então aqui eu deixo as referências para vocês, né? E vamos passar agora para um exemplo prático utilizando a ESP já nos conectando ao protocolo MQTT. Nós partimos aqui no exemplo a partir do ponto, né, que nós fizemos ali do exemplo do Wi-Fi, onde nós temos, né, o módulo de Wi-Fi, que nós vimos na aula anterior aqui, ligando o Wi-Fi na nossa main, aonde eu inicializo o NVS, né, como padrão, depois eu faço a inicialização do Wi-Fi e recebo esse semáforo dizendo que a conexão do Wi-Fi já foi estabelecida, né? Então nós temos essa task que está rodando aqui, eu só mudei o renomeei, né, dizendo que ela é conectada ao Wi-Fi, e a partir daqui, assim que eu receber o sinal do semáforo de que está conectado no Wi-Fi, eu posso fazer algum tipo de processamento envolvendo a internet. Para fazer o exemplo de conexão do MQTT, nós vamos utilizar um exemplo já da ESP-DF, vamos pegar, destrinchar, né, e comentar, modificar e fazer até o exemplo final. Então, para trabalhar com MQTT, nós vamos utilizar um exemplo que já existe aqui no framework da ESP-DF. Dentro da pasta exemplos, nós temos a pasta protocolos, e dentro da pasta protocolos nós vamos ver aqui o MQTT, que é o nosso foco da aula. Vamos utilizar o MQTT no modelo mais simples, que é o modelo TCP, tá? Sem criptografia por enquanto. Então aqui nós temos as variações dele com criptografia e também via WebSockets. Vamos nos concentrar hoje aqui no modelo com TCP. E entrando aqui na main, nós podemos já visualizar, né, o código fonte principal com as dependências todas que ele coloca, né? Vamos ver também que a estrutura, né, do MQTT ela é muito parecida em formato com a estrutura do Wi-Fi, onde nós precisamos ter um event handler, um loop de eventos cadastrado, um event handler que vai receber e tratar as requisições, né, do MQTT. E enquanto isso, nós temos também aqui o algoritmo de inicialização, onde ele vai configurar a estrutura de dados e vai inicializar o nosso MQTT. Então, para começar a utilizar o MQTT no nosso exemplo, nós vamos criar os arquivos necessários. Nesse caso, eu vou criar um arquivo chamado mqtt.h e o arquivo mqtt.c. O mqtt.h nós vamos, né, fazer o wrapper lá no if not def. E vamos começar criando uma função de inicialização do MQTT. Trazendo aqui para o arquivo de implementação, C, nós vamos começar importando as dependências, as bibliotecas todas necessárias. Então temos aqui as bibliotecas do C, o ESP System, o ESP Event, no Network Interface.
Aqui as bibliotecas do FreeRTOS, tá? De sockets, e também essa última aqui que é importante, que é o MQTT Client. Aqui é justamente importando aquelas bibliotecas todas de MQTT da própria ESP-IDF. Então, nós vamos implementar a função do MQTT Start, e nela nós vamos inicializar tratando da estrutura de dados, da struct necessária para começar a configurar o nosso cliente MQTT. Então, para visualizar, né, como é que é o formato dessa estrutura, nós podemos ver aqui na própria biblioteca. Então, vejo que essa estrutura ela tem dezenas de parâmetros que você pode configurar, né, vários formatos, desde colocando a URL, nesse caso aqui é a URL do broker, que é o que nós vamos configurar, como um host, o loop de Event Handler, tudo isso pode ser configurado inicialmente aqui nessa estrutura de dados. O que nós vamos fazer nesse caso é configurar somente o broker. Não vamos entrar, por exemplo, na questão dos certificados, né, SSL, assim por diante nesse momento. Vamos manter bem simples o exemplo. Naquela lista de brokers, para esse exemplo, nós vamos utilizar o Eclipse, tá? O MQTT, o Mosquito, que está nesse endereço mqtteclipse.org. Eles já provêm um sandbox, né? Já existe um broker que fica no ar para testes o tempo todo, então ele é gratuito, a gente pode usar para testes, obviamente, né? Se você quiser fazer deploy, você vai colocar numa máquina sua, mas ele é um broker que já está aberto, funcionando de fácil acesso. Em seguida, nós vamos cadastrar o nosso cliente MQTT e registrar, né, aquele loop com o Event Handler. Então temos aqui o nosso cliente cadastrado. E agora nós vamos registrar, né, o nosso loop de eventos. Vamos registrar para esse cliente. Os tipos de evento que nós vamos pegar nesse handler são todos eles, NID, qualquer ID de eventos relacionados ao MQTT vai ser passado direto para o nosso handler, e o nome do nosso handler vai ser MQTT Event Handler. E nós vamos passar também o nosso cliente como argumento para esse Event Handler. Então, a partir disso, nós podemos capturar toda a estrutura do objeto que está chegando aqui na linha do cliente. Antes de criar a função do handler, eu vou dar o último comando para inicializar essa stack, que é dar um start no MQTT. Então, a partir disso, né, nós configuramos o MQTT, registramos o Event Handler e demos um start nesse processo. Aqui nós vamos registrar a assinatura padrão do nosso handler. Então, estou copiando diretamente lá do exemplo da ESP. Então, essa é a assinatura padrão, onde nós temos aqui o MQTT Event Handler. Ele recebe argumentos, recebe um evento base, o ID do evento, tá? E dados diretamente. E o que nós vamos fazer é, nós vamos dar um log, né, utilizando uma tag. Então, já vou definir essa tag aqui para log. Então, esse aqui vai ser o nosso componente MQTT. Aqui tem uma mensagem padrão, né, dizendo simplesmente que você recebeu um evento do evento loop base, né, aqui o nome do evento loop base, esse aqui, o tipo de evento, e de onde qual o evento ID, ou seja, que tipo de evento que é esse, tá? Então ela vai passar para frente. E ela vai passar para frente para essa função que de fato vai gerenciar ou vai pegar todos os tipos de evento e fazer o tratamento. Então nós vamos declarar essa função agora. Ela deve retornar um erro e a sua assinatura fica desse jeito. Então nós temos aqui o nosso Event Handler CB para tratar os eventos,
e ele recebe exatamente o evento que é passado aqui. Tá? Então, a partir de agora, nós vamos aproveitar, né, a estrutura do exemplo e depois nós vamos fazer algumas modificações nesse exemplo direto da ESP-IDF. Então, no exemplo da ESP-IDF, nós recebemos aqui nessa estrutura, né, de evento, nós temos acesso ao cliente, né, o objeto cliente é passado direto aqui pelo evento, então nós estamos fazendo aqui só descompactando, né, o nosso cliente. E em seguida, né, ele coloca aqui o Message ID, então o ID da mensagem. Isso aqui é muito interessante depois, porque como são mensagens assíncronas, toda vez que você registra, principalmente para fazer debug, uma mensagem, você tem o ID dela que foi enviado, e depois quando você tem um acknowledge, por exemplo, um retorno do broker, ele vem com esse mesmo ID de mensagem. Então você pode saber exatamente quando a sua mensagem foi enviada e quando ela foi tratada, respondida ou recebida lá pelo broker. Tá? Aqui ele coloca um boilerplate, só um exemplo, né, de que aqui você pode configurar o seu contexto. Eu vou tirar essa parte. E aqui nós temos no nosso switch case padrão de alguns tipos de evento que são gerados a partir da biblioteca do MQTT. Então, esses eventos são documentados aqui na página do MQTT, todos eles aqui estão listados, né? Vocês podem ver aqui o MQTT Before Connect, Connected, Disconnected, todos eles estão aqui. E o tratamento vai ser feito da seguinte maneira, tá? Aqui é um exemplo e nós vamos modificar bastante. Por exemplo, quando nós tivermos o retorno de que o MQTT Event Connected, significa que você conseguiu se conectar no broker, ou seja, você se registrou lá no broker. Não como subscriber, mas simplesmente a conexão está aberta. A partir desse momento, né, no exemplo da ESP-IDF, o que ele faz? Ele gera um log dizendo que foi conectado e ele tenta publicar diretamente uma mensagem para o broker nesse ponto aqui. Então eu vou publicar através desse cliente no tópico topic/QoS1, né? Esse é um tópico. A informação que eu for publicar aqui é essa string data3, e aí depois tem 3 parâmetros finais. Esses parâmetros são o seguinte: nós temos o parâmetro do dado, logo depois do dado, aquele 0 é o length, né, o comprimento da sua mensagem. Se você deixar ela como 0, ele vai pegar a string e vai calcular, dar um string length e vai mandar justamente o tamanho da string, mas se for um payload, por exemplo, de dados brutos que não seja string, você tem que especificar, né, o comprimento da mensagem, quantos bytes você está enviando. Em seguida, nesse 1, aqui é o nível de QoS, como está colocado aqui. Então você pode configurar por mensagem o QoS que te interessa. Nesse caso ele colocou o QoS 1, lembrando, a mensagem é entregue pelo menos uma vez, ela pode ser enviada mais de uma vez, e aqui é o parâmetro de retain, ou seja, se você quer que o broker ele mantenha essa mensagem lá sempre na memória, né, para qualquer cliente novo que se inscrever vai receber a última mensagem ou não, a mensagem vai ser descartada. Então esses são os parâmetros de publish. Então vejam, ele vai se conectar e a partir daí ele vai tomar uma série de ações. Tudo isso aqui poderia estar numa função externa, nós vamos passar para fora daqui a pouco. Mas ele já está tomando algum tipo de ação aqui dentro mesmo do render. Então ele está publicando uma mensagem nesse canal, topic QoS 1, depois ele está simplesmente imprimindo, né, o ID da mensagem que foi publicada, tá? Depois, logo em seguida, ele dá um subscribe nesse outro tópico, QoS 2, topics QoS 2, dá um subscribe também no topic QoS 1, que foi o que ele mandou inicialmente. Depois ele dá um unsubscribe do topic QoS 1. Então a gente vai rodar isso aqui só para mostrar que o cliente vai se conectar, vai se inscrever em alguns canais, quer dizer, além de publicar, eu também estou me inscrevendo em alguns canais e mostrando o retorno, né? Que retornos? Por exemplo, se você for desconectado pelo broker, você recebe um event disconnected. Agora, quando você conseguiu se inscrever em algum canal, você recebe a mensagem, né, de que foi efetivado, né, a inscrição naquele canal, aqui o ID. Nesse caso aqui a gente já sabe para qual tópico, né, nós somos inscritos, e a partir do momento que ele se inscreveu no canal, ele vai publicar, nesse caso,
naquele canal, tá? Então só mostrando que ele vai publicar uma nova mensagem no canal quando ele se inscrever. Isso aqui não precisaria estar aqui, não é requisito também. Quando eu receber uma mensagem, uma confirmação de unsubscribed, ele vai entrar nesse caso, né, no terceiro. Toda vez que eu publicar alguma mensagem, eu recebo do broker um retorno de que aquela mensagem com aquele ID específico foi publicada, então eu tenho esse retorno de confirmação. E da mesma maneira, né, agora os dados que eu receber. Então, aqui é quando eu recebo dados específicos lá do broker, né? Uma mensagem, por exemplo, ela vem do tópico que eu recebi, né, e o dado especificamente. Então, aqui, sempre que nós recebemos, ou seja, se eu me inscrevo em algum canal, eu vou receber dados nesse caso aqui. Ou podemos ter alguns tipos de erro, né, e podemos ter alguns tipos de diferentes de código de erro que nós podemos debugar, dependendo do erro que recebemos. Então aqui é o tratamento, né, dos vários tipos de eventos que o nosso render tem que trabalhar quando receber dados do MQTT. Então temos a nossa função de start, temos o event handler já registrado, né, de maneira inicial. Então o que nós vamos fazer agora é, na nossa main, nós vamos registrar, né, faltou uma coisa, faltou incluirmos aqui o mqtt.h, foi justamente o nosso principal aqui. E na main, eu vou incluir agora o nosso mqtt.h para poder utilizá-lo. Como é que nós vamos utilizá-lo? Nós vamos ligar o MQTT exatamente quando a conexão de internet ela estiver ativa. Então nós vamos dar o nosso MQTT Start. E por último, antes de rodar, já que nós adicionamos um novo componente, né, o mqtt.c, nós temos que ir lá no nosso cMakeLists e adicionar na lista de arquivos fonte a serem compilados pelo nosso framework. Então está aqui o nosso mqtt.c. Então vamos rodar o exemplo e verificar os resultados. Então vemos aqui os resultados. E temos alguns resultados curiosos, né? Vou parar aqui. Então vejam, conectamos ao nosso Wi-Fi, conforme o exemplo anterior. Então está aqui o SSID Wi-Fi teste com aquela password padrão, né? Logo em seguida, nós já começamos a registrar os módulos do MQTT. Então, o cliente, né, ele enviou a solicitação de conexão lá para o broker, conseguiu se conectar, então já tivemos, né, o retorno lá do Mosquito MQTT, que está no Mozilla, e já em seguida ele entra naquela rotina de publicação. Então vejam aqui, novamente, assim que eu me conecto, eu já faço uma publicação nesse canal /topic, que é o S1, eu mando esse data 3. Então, isso já foi, né? Então, temos aqui Message ID 17205. Depois eu faço um subscribe, envio o subscribe, envio um outro subscribe. Então, nós mandamos dois subscribe, um no topic, que é o S0, um no topic, que é o S1. Depois eu enviei um unsubscribe, né, num outro tópico. Ou seja, mandei publicar dois subscribe e um unsubscribe. Em seguida, eu começo a tratar os eventos de retorno, né? Então, primeiro, o evento de que eu publiquei, e publiquei quem? Publiquei essa mensagem, tá vendo? 17205. Então aqui eu recebo um retorno do broker de que eu consegui publicar exatamente essa mensagem. Depois de que eu consegui me inscrever nesse primeiro canal, 18557, tá aqui. Depois que eu consegui, né, além de me inscrever no canal, aqui, eu fiz uma outra publicação no canal de QoS 0, então fiz um outro publish. Depois eu recebo a confirmação de que eu fui inscrito mais uma vez num outro canal, nesse segundo canal. Mais uma vez publiquei, né, no canal uma mensagem com ID 0. E por fim aqui de que eu consegui fazer um unsubscribe, né, nesse canal. Tá? Então essas foram aquelas ações que nós fizemos. Mas veja que em seguida, né, eu já começo a receber dados. Então vejam, nós enviamos para o canal topic
QoS, esse data3, como ele não tinha um retain, eu não estava inscrito nesse canal, nada veio de retorno, certo? Mas em seguida, quando eu fiz um subscribe para o QoS 0, aqui topic QoS 0, e eu mandei o publish dessa informação data, eu recebo ela de volta no topic 0. Tá? Então já recebi aqui no topic 0 duas vezes, porque eu mandei duas vezes a partir do momento do subscribe. Só que olha que curioso, em seguida eu comecei a receber dados bem diferentes. Né? Recebi aqui no topic QoS 0 uma informação Node ID com esse código, temperatura 0, umidade 0, nome motor 2 e assim por diante. Onde é que está esse código? Né? Nós escrevemos isso em algum lugar? Não. Como nós estamos usando um broker público, e esse código aqui de exemplo, topic QoS 0, QoS 1, é muito utilizado em vários exemplos, né, da ESP e assim por diante, provavelmente tem alguém trabalhando nesse momento e acessando o broker e mandando mensagens nesses canais. Então, se nós quisermos, né, não receber nenhum tipo de influência ou lixo de informações, nós podemos criar os nossos próprios tópicos. Tá? Então, vou colocar aqui, tópico FSE, né, que é o S1, então vou mudar aqui a base dos nossos tópicos. Vamos rodar novamente o exemplo. Então agora rodando os exemplos e vejam que a gente não recebe mais aquelas informações espúrias, né, diferentes que a gente não sabia de onde estávamos recebendo. Então vale uma observação aqui, óbvio, se você fizer um projeto, né, usando o MQTT, você vai receber necessariamente informação de qualquer lugar? Não. Uma rede MQTT, quando configurado um broker, você pode tanto definir usuário e senha para conectar naquele broker, quanto, né, trabalhar com criptografia mais pesada acima ainda do usuário e senha. Então, aqui nós estamos usando um broker público, né, que várias pessoas usam para testes, né, então óbvio que a gente pode estar entrando num canal existente, mas num ambiente real é óbvio que você não vai ter esse tipo de interferência, você tem controle total sobre as informações que estão passando sobre ele. Avançando mais alguns passos aqui no nosso exemplo, então esse é o boilerplate, tá? Eu não vou trabalhar nesse sentido aqui, então nós vamos tirar esses publish subscribe específicos aqui desse momento, ou seja, nós vamos só identificar que nós estamos conectados, tá? E a partir do momento que nós estamos conectados, nós vamos gerar um sinal para uma outra tarefa, né, dizendo, olha, eu estou pronto, eu estou com o MQTT funcionando e agora eu estou conectado. Então nós vamos, ao mesmo modo que fizemos com o semáforo de Wi-Fi, nós vamos criar um semáforo de MQTT. Declarar aqui como extern. E a partir do momento que nós estivermos conectados à rede, ao broker, nós vamos, né, liberar esse semáforo. Do mesmo modo, quando nós fizermos um subscribe em algum canal, nós não vamos publicar nada especificamente. E podemos imprimir, por enquanto, só por log, quando recebemos algum dado, ainda que esse log. Depois a gente vai externar essa função também. Então, voltando aqui para a nossa main, nós vamos inicializar esse semáforo. Vamos criar com um semáforo binário. E o interessante aqui agora é fazermos o seguinte. Nós vamos criar uma nova task para tratar justamente, né, pós-conexão MQTT. Então nós vamos trabalhar com uma comunicação com o servidor, que no nosso caso vai ser o broker. Vamos colocar aqui a memória de 4096. Vou colocar uma prioridade 1 e não precisamos passar um handle. Então agora nós vamos criar essa task.
E a ideia agora dessa task é simularmos, né, um ambiente simples onde nós criamos ou geramos alguma informação recorrente, né, por exemplo, de uma medida de sensor. Eu não vou conectar nenhum sensor para simplificar nesse momento, mas nós vamos criar uma mensagem que nós vamos enviar para o broker, né, a cada ciclo, tá, de alguns segundos. Então criei aqui um array de char, né, uma mensagem que tem um tamanho máximo de 50. Se nós recebermos o OK lá do MQTT, que é o nosso conexão MQTT semáforo, vamos colocar aqui um port max delay, ou seja, a minha tarefa ela vai ficar bloqueada aqui até que a conexão do semáforo ela exista pela primeira vez. E aqui eu vou criar aqui um while true. E nesse momento eu vou fazer o seguinte, eu vou gerar, né, após a conexão estar estabelecida, né, ou seja, a gente tem conexão com o broker, eu vou criar um while true aqui, vou gerar um número em ponto flutuante que vai ser no range aqui de 0 a 10 mais 20, então um valor de 20 até 30, né, que eu vou chamar de temperatura, e eu vou pegar e publicar essa temperatura no nosso canal, tá? Em um dos nossos canais no broker. Então, vou só formatar a minha mensagem. Com uma string. Em seguida, eu vou enviar a mensagem. Para enviar a mensagem, eu poderia utilizar só o direto, né, o publish, certo? Mas eu quero encapsular, quero deixar todas as funções de MQTT isoladas lá na biblioteca MQTT. Então, o que eu vou fazer na prática é criar aqui uma nova função dentro do nosso MQTT.h, envia mensagem, e nela, na assinatura da nossa função, nós vamos ter um tópico, onde eu quero publicar essa mensagem, e o corpo da mensagem em si. Como o tópico é uma string, né, eu vou fazer um array de char, e a mensagem igualmente. Então nós temos aqui a assinatura da função. Lá no nosso mqtt.c, nós vamos criar agora a nossa função para envio de mensagem. Então nós vamos receber um ID dessa mensagem que vai ser enviada e nós vamos utilizar o publish. Aqui eu tenho que ter acesso ao ponteiro do cliente para qual eu vou mandar, que é o nosso cliente. Ele não está interno aqui nessa função, nós já vamos resolver isso. Em seguida, na assinatura, eu tenho que dizer o tópico, os dados, o comprimento, o QoS e o retain. Então, o tópico que nós vamos passar é o tópico que eu estou recebendo aqui nessa função. Os dados que nós vamos transmitir é a mensagem que está sendo recebida. No caso, eu vou deixar o comprimento como 0, então ele vai calcular o comprimento da string. O QoS, nós vamos deixar ele como 1, só para garantir a entrega. E depois não vou colocar o message retain aqui no final. Esse cliente, ele tem que ser exatamente o cliente que foi utilizado lá no MQTT Start. Então, para que eu tenha acesso nesse contexto do MQTT.c ao cliente Start, o que eu vou fazer é uma simples modificação, onde eu vou criar essa variável como uma variável local nesse contexto do MQTT, e ela vai ser inicializada simplesmente pela função MQTT Start. Então agora eu tenho acesso, né, nesse contexto, né, como se fosse uma variável privada nesse contexto, eu tenho acesso a essa variável client, tá, diretamente aqui. E aqui eu simplesmente vou fazer um log. Então vou imprimir o ID da mensagem que foi enviada para que a gente possa rastrear o envio e o recebimento dessa mensagem. Então temos aqui MQTT envia mensagem. Agora nós vamos usar essa assinatura
né, lá na nossa main, onde nós queremos enviar periodicamente esse dado. Tá? Então, o tópico que nós vamos criar aqui pode ser, por exemplo, um tópico de sensores, temperatura, e a mensagem que eu vou enviar é basicamente essa mensagem que foi construída aqui, essa string. Né? Então é temperatura 1, dois pontos, esse número, ponto flutuante que foi criado aqui. Tá? Então nós vamos enviar. Tá? Depois nós vamos aguardar algum tempo, pode ser, por exemplo, 3 segundos, para novamente criar uma mensagem. Então, a cada 3 segundos, nós vamos enviar uma mensagem para o broker. Vejam, nós não estamos conectando e desconectando da internet, nós estamos mantendo a conexão aberta em MQTT e a cada 3 segundos enviando para o nosso destinatário. Então, vamos testar. Então, agora temos a conexão com o nosso broker, né? Conexão Wi-Fi, conexão com o broker, e vejam que a cada 3 segundos ele está enviando e publicando uma mensagem, certo? E estamos retornando, né, recebendo aqui Event Published, né? Ou seja, eu realmente estou conseguindo publicar essa mensagem lá no broker. Agora não tem ninguém escutando, né? Eu poderia me inscrever nesse mesmo canal e verificar essa mensagem recebendo aqui, voltando para nós. Só que ao invés disso, eu vou fazer um outro trabalho aqui com vocês, que é o seguinte. Nós temos uma opção chamada MQTT Box, tá? Essa ferramenta ela pode tanto ser baixada direto aí da nuvem, tanto para a plataforma Linux, Mac e Windows, tá? Mas existe uma extensão do Chrome direto, que vocês podem instalar direto no navegador, que ele justamente instala essa ferramenta, tá? Como um app do Chrome. Então, eu já tenho ele aqui preparado, já está instalado, né? Eu simplesmente abri a extensão do Chrome, ele está rodando localmente. E aqui o que ele pede, né, são algumas credenciais básicas de configuração. Alguns desses pontos aqui já vêm preenchidos. Então, por exemplo, eu criei aqui um nome para o meu cliente, MQTT Client Name. O modo de protocolo que eu estou usando é o MQTT TCP, poderia ser o WebSocket, TLS, assim por diante. Eu não estou usando o username e password, então eu estou usando o broker do Eclipse aberto, sem, né, nenhum tipo de restrição. Aqui tem alguns outros parâmetros que eu não estou utilizando o tempo todo. Aqui ele está padronizando aqui o QoS, né, geral, mas se você quiser por mensagem pode definir. Aqui aqui o ID foi gerado automaticamente, né? Na hora que você abre a ferramenta ele gera um aleatório, né? Basicamente isso aqui, esse programa vai ser um cliente dentro do meu broker MQTT, eu vou me comunicar com o broker aqui, tá? Então aqui a gente usa muito para debug. Aqui eu estou colocando o endereço, né? mqtteclipse.org, e estou colocando a porta padrão é essa 1883, tá? Então aqui eu vou me conectar com esse cliente. Aqui tem alguns parâmetros que já estão habilitados, né, por padrão, eu não mexi muito, tá? Will retain ou não e assim por diante. Não vou deixar aqui mexer muito nisso aqui, mas vocês podem configurar conforme a necessidade. E aqui quando eu salvar, ele vai abrir, né? Aqui já tinha algumas mensagens, eu só resetei. Então ele vai abrir a possibilidade, né, ele já está conectado lá no broker MQTT, certo? Então, agora o que eu quero fazer? Eu vou fazer um subscribe justamente naquele canal que nós estamos transmitindo, que é esse canal, Sensores, Temperatura. Então, vou colocar aqui o subscribe para esse canal, né? Aqui é o QoS. Então, a partir do momento que eu dei um subscribe, vejam que ele já está recebendo, né, a cada 3 segundos um dado aleatório que nós estamos gerando na ESP, que é a temperatura 1, 2 pontos, esse dado aí. Então aqui em cima sempre o mais recente, né, depois ele vai passando e aí estão os dados sendo recebidos, certo? Nós podemos também publicar em um outro canal. Então, vou colocar aqui um canal chamado Servidor Resposta. Tá? E aí eu posso colocar aqui o nosso payload, ou seja, a nossa mensagem.
colocar o típico Olá Mundo, certo? E eu posso publicar essa mensagem. Veja, eu publiquei a mensagem Olá Mundo, certo? Ela está com retain falso, com QoS igual a 0, né? Quem é que está escutando esse canal? Ninguém. Então, voltando aqui ao nosso código, o que nós vamos fazer é, antes de entrar nesse contexto, nós vamos dar um subscribe, tá? Para algum tópico. Então, vou voltar aqui no nosso contexto. E assim que nós estivermos conectados, nós vamos realizar um subscribe especificamente num tópico. Então, vou dar um subscribe aqui. Retorno aqui do Message ID, só para a gente saber. Vou dar um subscribe justamente naquele tópico que nós criamos. Servidor resposta. Utilizando o nosso cliente. E aqui o nível de QoS, 0, nesse caso, nessa conexão. Então, fiz aqui a nossa conexão com o cliente. Então, voltando agora, né, ao contexto aqui do nosso MQTT, vejam, nós entramos, fizemos um subscribe especificamente, e agora a cada 3 segundos estamos, né, enviando aquela mensagem. Então, voltando aqui no nosso MQTT Box, a partir do momento que nós publicamos, né, nós continuamos recebendo aqui, vejam, 23.4, né, daqui a pouco vem outro, 28.4. Se eu publicar esse Olá Mundo, né, vejam que essa resposta veio direto aqui no servidor. Tá? Então ele estava escondido, vamos publicar um Olá Mundo 2 agora. Então recebe lá no nosso cliente. Então ele está inscrito no canal, né? Aqui o MQTT Box só está fazendo um intermediário de debug, né? Mas basicamente é um cliente que pode publicar e se inscrever no canal. Então temos aí esse exemplo de código inicial mostrando as features, né? As funcionalidades básicas do MQTT. Então, espero que tenham entendido aí, passado pela aula, né? Anotem as dúvidas sobre esse assunto. É um protocolo de comunicação que tem bastante poder dentro do IoT e nós vamos explorá-lo no trabalho em frente aí da disciplina, ok? Até mais, pessoal!